o nosso tema de hoje é saúde e quem vai me ajudar nessa entrevista hoje, Stephanie Araújo. Seja bem-vinda, Stephanie. Olá, Vinícius. Estamos. Pois é, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham Tom Maior. Como você disse, sexta-feira, né, um dia de felicidade, dia de alegria. Vamos falar de saúde, um assunto muito importante. Que saúde tem que estar ali todos os dias, né, Stephanie? Então, é uma das nossas pautas aqui do Sistema Sagres. E é comum que as pessoas que já tenham ouvido falar da hérnia de disco, mas a maioria desconhece as hérnias abdominais, que também tem grande ocorrência no Brasil. Segundo estimativas da Sociedade Brasileira de Hérnia e Parede Abdominal, o problema afeta quase 1/4 da população adulta brasileira. Mais ou menos de 20 a 25% dos brasileiros adultos vão ou já sofreram com esse tipo de doença. E para falar sobre esse assunto, para conversar e explicar um pouco sobre esse assunto, conversamos com o cirurgião robótico Adilon Cardoso Filho. Seja muito bem-vindo, Adilon. Olá, boa tarde a vocês, boa tarde aos espectadores. Um prazer estar com vocês, tentar aclarar alguns detalhes no que diz respeito a hérnias. Doutor, a primeira coisa que eu queria perguntar, assim, não tem nada a ver com hérnia, mas como é que eu faço para ser um cirurgião robótico? O que faz um cirurgião robótico? Cirurgião robótico. Isso daí é simples. 7 anos de faculdade, mais 5 de especialidade, mais 2 de robótica. É fácil, né? Rápido você está pronto. Não é só mexer no computador, não, né? Não. Assim, não sei se cabe explicar um pouquinho o que é a cirurgia robótica. Eu acho que mas vale. A cirurgia robótica é o que... Eu acho que vale. Podemos falar? Podemos. Claro. Tem-se a impressão de que a cirurgia robótica é o próprio sistema que faz a cirurgia, mas não. Já se desenvolveu uma plataforma onde é possível, o cirurgião faz tudo o que ele precisa junto a uma plataforma que eu visto o robô no dedo e tudo que eu faço, o robô reproduz dentro da cavidade abdominal. Isso é cirurgia robótica, né? E isso o que me dá é uma elasticidade muito grande de movimentos. E principalmente no tema hérnias, é uma coisa que favorece enormemente a atividade do cirurgião para resolver a hérnia. Então, é o que nós temos de melhor hoje para a cirurgia e correção das hérnias abdominais. Eu até quebrei um pouco o protocolo, né? Falando assim, mas na hora que eu li cirurgião robótico, era impossível não perguntar sobre esse assunto. Não falar a respeito. E assim, o senhor comentou que é muito importante o quanto a tecnologia, a robótica, a informática colabora. Por que facilita tanto o trabalho de profissionais como o senhor no tratamento, na cirurgia, na correção da hérnia? Muito bem. Para que você entenda o que faz a cirurgia robótica, é porque na hérnia nós temos abordagens, são vias de acesso. Essa abordagem ela pode ser uma abordagem aberta, ou seja, tradicional, a cirurgia tradicional. Você corta, faz uma incisão e realiza o procedimento. A outra abordagem é a abordagem laparoscópica, que é a minimamente invasiva. O problema é que a laparoscopia limita muito nossos movimentos, porque nós trabalhamos com pinças retas, sem movimentos na ponta dessa pinça. A cirurgia robótica não. A sensação é de que eu esteja trabalhando com a minha mão dentro da cavidade abdominal, dentro da minha área cirúrgica, só que eu tenho um movimento de punho. Portanto, é tão bom a robótica, porque eu faço o mesmo movimento de uma cirurgia aberta com um acesso minimamente invasivo. E isso traz uma recuperação muito rápida ao paciente. Doutor, boa tarde. Quem fala com você agora é a Stephanie Araújo. Eu queria perguntar sobre essa questão da hérnia. Muitas pessoas conhecem a hérnia de disco, só que a hérnia abdominal já é algo diferente, né? Que a gente não ouve
tanto falar assim. Explica pra gente qual que é a principal diferença, quais são as características de cada uma e quais são as principais diferenças. Ficou bom essa analogia com a hérnia de disco, porque todo mundo entende o que é hérnia de disco. Todo mundo sabe. A hérnia de disco o que é? É uma protrusão do conteúdo da medula óssea que ele sai do canal medular. Ok, então isso ficou bom para nos ajudar. O que é a hérnia abdominal? Porque a hérnia abdominal, ela acontece da seguinte maneira. Pode ser, você nasce com a hérnia, vocês já devem de ter escutado uma criança que nasce e ela é operada no pós-nascimento, 3, 6 dias de nascido. Então, o que é a hérnia? É um defeito na parede abdominal, onde a hérnia, o conteúdo do abdominal sai através da hérnia. Em que consiste a cirurgia? Correção desse defeito, o fechamento desse orifício, o que não permite mais a protrusão do conteúdo da cavidade abdominal através daquele orifício. Esse é um tipo de hérnia, que é a hérnia natural. E nós temos as hérnias também, que elas são provocadas por cirurgia. Você fez uma cirurgia abdominal aberta, se abriu a cavidade abdominal para operar. Aquilo tem uma sutura e algum tempo depois o paciente relata: eu estou com um caroço na barriga. O que é esse caroço? Entre a sutura abriu alguns pontos e deixou esse pertuito. Isso é a hérnia incisional. Eu acho que o conceito, o leigo consegue entender bem o que vem a ser a hérnia, sim. E, doutor Adilon, nessa doença, existe alguma predisposição genética, alguma causa específica? Essa que o senhor citou por último, ela é ocasionada por uma questão de cirurgia, né? Uma questão externa, mas existe uma predisposição para esse tipo de doença? A predisposição, a parte genética, sim. É onde entra o que é uma má formação da parede, o que eu expliquei. Então, você pode nascer ou com a hérnia já estabelecida, a hérnia que é o conteúdo abdominal fora dele, que isso é da região inguinal, da região umbilical, que se vê muito aquele caroço em crianças, né? Essa daí é a hérnia genética. A outra se deve a um acesso cirúrgico que se fez na parede abdominal e que posteriormente aquele acesso abre, e isso se deve a condições nutricionais, esforço, tudo isso. Mas direcionando ao que você falou, predisposição genética são as hérnias que ou você nasce com elas, ou a tua parede abdominal veio debilitada e com o decorrer dos anos aquilo termina de abrir e se instala o fator hérnia propriamente dito. E tem algum comportamento, né? Pelo jeito, crianças é uma questão muito mais genética do que algum comportamento inadequado. Tem algum comportamento inadequado que facilita a formação de hérnias? Na verdade, não. Essa pergunta é bacana, porque às vezes você falar, então quer dizer, eu fiz alguma coisa errada e por conta disso eu vim a ter hérnia. Na verdade, não. Você tem hérnia independente do que você faça. Quem nasce com essa predisposição, os esforços naturais não tem muito o que fazer a respeito disso. No seu dia a dia, a rotina estabelece o que vai ser. Se você for ter hérnia, independente disso... Nós estamos com... agora voltou. Ao pós-operatório, aí sim, nós... No pós-operatório, o comportamento de repouso, sim, nos indica que se você fizer esforço, com mais facilidade você poderá ter hérnia. Doutor, o senhor falou que não é algo que a pessoa faça para que ela tenha esse problema.
Mas qual que é a relação da doença com a obesidade? A obesidade, a alimentação pode dificultar, atrapalhar ou até mesmo complicar essa doença? Na qual das duas situações você, para te responder bem, na situação de pós-operatório ou na situação natural? O senhor explica para a gente em qual que ela tem, assim, em qual relação, né, que ela tem, porque eu estava lendo aqui, falando que a obesidade ela pode trazer alguns problemas aí para quem tem esse tipo de doença. Em qual sentido? Na pessoa que fez uma cirurgia? Sim. No que diz respeito à hérnia que a gente terá independente do que faremos, que é essa hérnia que você vem com essa predisposição a ela, isso não vai mudar em nada. Você, magro, obeso, você terá hérnia de qualquer maneira. E isso também depende da tua atividade de trabalho. Simplesmente você terá hérnia no decorrer da tua vida. E isso normalmente ela acontece bem mais precoce. Agora, no que tange a pós-operatório, aí sim é de vital importância que o paciente saiba que um paciente magro, primeiro, ele tem muito menos processo inflamatório na parede na hora da síntese. Então, quer dizer, o cirurgião operou, fechou a parede abdominal e, além disso, nós temos muito menos peso. Então, quer dizer, a tração em cima daqueles pontos ficou com muito menos pressão. Tendo menos pressão, menos probabilidade de hérnia. Como em todos os setores, e não é diferente aqui, a obesidade facilita e muito. É um dos grandes facilitadores das hérnias pós-laparotômicas, que assim se chama, né? As hérnias pós-cirúrgicas, pós-incisionais. A obesidade é um grande facilitador desse diagnóstico de hérnia em pós-operatório. Doutor Adilon, estava vendo alguns dados do SUS e me chamou a atenção o fato de que no Brasil, esse ano, de janeiro a agosto, nós tivemos pelo SUS cerca de 86 mil cirurgias de hérnias. E no ano passado, nesse mesmo período, foi próximo de 155 mil cirurgias. A pandemia, ela influenciou nessa queda ou existe alguma outra causa que indica essa queda de cirurgias de hérnia no Brasil? Claro que sim, porque grande parte dessa estatística, ela se deve principalmente às hérnias incisionais. A hérnia de origem natural, ela veio e foi corrigida de qualquer maneira. Mas veja, nesse processo, a gente que trabalha com serviço de residência, nós que trabalhamos em hospitais universitários e que a gente tem um contato diário com a cirurgia do trauma, então se você avaliar, houve muito menos acidentes de trânsito, muito menos acidentes de motos, e essa diminuição dos acidentes, seja ele trauma ou seja ele acidentes vinculados a ferimentos por arma branca e por arma de fogo, nós diminuímos um porcentagem, eu não tenho esses valores exatos para lhe dizer agora, mas foi uma diminuição muito grande. Ao diminuir as cirurgias, que por motivos estes, trauma, automaticamente nós diminuímos muito as cirurgias de hérnias do pós-operatório. Esse é o motivo, a pandemia sim. E aí, então, a gente pode entender que o isolamento tem um lado positivo nessa história, né? E influente. Nesse sentido, sim. Nesse sentido, sim, o isolamento é aquele indivíduo que ia sair, não saiu, não se envolveu em nenhum acidente, seja ele por bebida alcoólica, seja ele por acidente normal, porque ele ficou em casa. Ele ficou em casa, diminuiu o número de acidentes e, portanto, esse paciente está lá sem acidente, sem cirurgia e sem uma hérnia.
Aí por isso a gente fala, né? Fique em casa, né, Stephanie? Fique em casa, exatamente. Doutor, em relação às complicações, o que pode ocorrer no organismo dessa pessoa? Ela pode até ter um problema ali que vá gerar até que ela possa até morrer, né, por causa dessa doença? Veja, como eu te falei, o conceito de hérnia é um conteúdo abdominal que está passando através de um orifício, não é isso? Então, esse conteúdo abdominal, ele é composto seja de alças de intestino, ou seja, o próprio intestino, aquele conteúdo de aumento, que é aquela camada de gordura que a gente tem por cima dos intestinos. Esse conteúdo entra dentro da hérnia e o risco maior é o que nós chamamos de infarto, que para o que o paciente entenda também, infarto é a mesma coisa do infartou o coração. Por que infartou o coração? Porque uma das artérias obstruíram e não chegou sangue naquele órgão. A mesma coisa acontece com a hérnia. O conteúdo entrou na hérnia, não chegou sangue nele e essa parte de intestino morre. Isso é extremamente grave, porque além de que produz a hérnia, isso é acompanhado de processo infeccioso devido ao que contém dentro dos intestinos. O ideal é que o paciente não deixe que isso aconteça e opere as hérnias de forma eletiva, sem urgência. Porque se ele opera essa hérnia de forma eletiva, ele deixa de lado grande parte das complicações infecciosas. As cirurgias de hérnia são de ótimo pós-operatório, baixa complicação, desde que não estejam urgenciadas, né? E a urgência principal é essa, encarceramento e o estrangulamento com infarto desse conteúdo. O senhor falou já sobre alguns dos sintomas, que no caso é um caroço que a pessoa sente na barriga ali. Esse é o único sintoma ou também ela pode sentir alguma dor, uma cólica? Não, esse caroço, vamos falar sobre o que produz a dor. Nós temos a camada interna da cavidade abdominal que se chama peritônio. Essa pele é que indica para o cérebro que nós temos alguma coisa errada dentro da barriga. E quando essa pele, que nada mais é que um sensor, ela estica, gera dor. Então, a totalidade das hérnias, sejam elas complicadas ou não, elas geram dor. Então, é o caroço com dor. Se esse caroço se desfaz, você empurra, ele volta à cavidade abdominal, a dor melhora. Se ele está infartado, ele não vai melhorar nunca. E é dor intensa. A dor de infarto é uma dor de difícil controle analgésico e requer cirurgia imediata, ou seja, entre as próximas 2 horas, para que esse conteúdo que está encarcerado na barriga, dentro da hérnia, ele não morra, né? Então, essa é a lógica da sintomatologia. Abaulamento, caroço, muita dor local. Se essa dor for encarcerada, o conteúdo não volta. O conteúdo voltou, melhora a dor. É uma oportunidade que o paciente tem aí de realizar essa cirurgia de forma não urgenciada. Doutora Adilon, muito obrigado pela disponibilidade de compartilhar o conhecimento, de tirar dúvidas, esclarecer, de chamar a atenção das pessoas para esse tipo de doença que a gente, às vezes, relega, passa despercebido, não vai dando tanta importância e pode trazer aí risco de vida, né, às pessoas. Então, eu agradeço muito a sua disponibilidade de compartilhar conhecimento com a gente. É um prazer estar aqui para esclarecer, ter a oportunidade de esclarecer todos os espectadores sobre coisas cotidianas do dia a dia que são graves, então podem gerar problemas grandes de saúde a essas pessoas. É um prazer participar com vocês e estou à disposição sempre que precisarem na nossa especialidade. Muito obrigado. De nada, eu quero dizer que o senhor é o primeiro cirurgião de robótica que eu conheço.
Somos poucos, mas já conhecerá. Já se está transformando, já está mais democrático chegar a essa especialidade, né? Muito obrigado, doutor Odilon Cardoso Filho, ele que é cirurgião robótico e participando aqui do nosso Sagres em Tom Maior, falando um pouco mais sobre saúde, trazendo um pouco mais de conscientização com relação a esta doença, hérnia, que muitas vezes a gente passa tão despercebido, leva com tanta naturalidade e que não dá a devida atenção e pode trazer riscos à saúde. Stephanie, muito obrigado pela participação, também pela disponibilidade e até a próxima. Eu que agradeço. Uma ótima sexta-feira para todos que nos acompanham. Segunda-feira estou aqui novamente. Combinado, então. Fica a agenda e o compromisso. A gente conversando um pouco sobre saúde aqui no nosso Sagres em Tom Maior e trazendo, né, esclarecimentos, e daqui a pouco essa entrevista disponível também. Ela já fica disponível na nossa live, você pode acompanhar no nosso site sagresonline.com.br.